Olá, é isso aí, boa tarde, o irmão Leandro de sempre, hein? Que beleza poder entrar no teu lar, na tua casa e encontrar você com o coração aberto para poder refletir comigo. Essa é a nossa proposta, é a proposta da reflexão. Nós não estamos aqui para sermos os donos da verdade, não, nada disso. Nós estamos aqui para refletir e levar sempre um assunto do dia a dia para que você possa pensar melhor e viver melhor. Esse é o nosso desejo, tá bom? Então que Deus possa te abençoar. Lembrando que eu, Leandro, estou aqui às quintas-feiras agora, por exemplo, ao vivo. Ao vivo, hoje é dia 14 de março de 2013, com a repetição deste programa no domingo às 4 horas da tarde. Hoje estou ao vivo. E ao vivo também na terça-feira estarei, das 10 da noite, com o programa Jogada de Fé. Hoje é o programa Bíblia para as Nações. Você também pode nos acompanhar pelo site www.redeecotv.com.br. Hoje nós temos um convidado especial. Dentro de 10 segundos eu apresento. Antes disso eu quero falar do tema. Hoje nós vamos falar um pouco. Eu digo um pouco porque o assunto é muito amplo e o nosso tempo aqui também é muito curto. E o assunto deve ser explorado ainda por muito tempo, porque o assunto é muito amplo de fato. Nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Como a nossa proposta é Bíblia para as Nações, nós vamos falar especificamente de um livro bíblico hoje, Apocalipse, que de um modo geral, nas nossas Bíblias, nós encontramos lá em último lugar. É o último livro da Bíblia, nessa sequência que geralmente nós usamos, é o livro do Apocalipse, para que você possa se situar. E para falar deste assunto tão polêmico, tão amplo e tão bom para ser comentado, eu trago aquele que foi meu professor de teologia há quase 10 anos atrás, me deu aula de hebraico. Ele é professor de hebraico, professor de grego, são as línguas originais da Bíblia. Ele é um exegeta que lida com o aspecto científico, tá bom? Ele não é um religioso, ele não vem aqui defender uma religião. Eu lembro, eu nem falei isso para ele off, mas eu sempre lembro disso nas minhas aulas também. Esse professor que eu apresento daqui a pouquinho, ele disse numa certa feita numa sala de aula: aqui é ciência, nós estamos aqui para pensar, não estamos aqui para fazer um culto na sala de aula não, a gente está aqui para pensar, refletir e cada um tem liberdade para chegar às suas conclusões. É ele, professor Fábio Sabino. Professor, é com o senhor, um prazer tê-lo aqui, hein? Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado pelo convite. E eu quero dizer que você, dentre todos os alunos que eu tive e possuí, você foi um dos alunos que se destacou. Então você foi um estudioso, foi um crítico, que é difícil lidar com teologia se você não deixar a fé do lado de fora da sala de aula e adentrar com a fé, você tem problemas. Porque a fé é algo sublime, é algo belo, e que a fé ela tem que estar além daquilo que se tem como fundamento. E o professor Leandro, ele conseguiu separar entre fé e razão, que são coisas antagônicas, que querendo ou não, gera-se problema quando algumas pessoas elas querem associar fé com razão. Então a fé e a razão, ela não tem como fazer uma construção ideológica. Então você pode começar bem na razão, e quando a lógica e a ciência não alcançar a dimensão suficiente, então você utiliza a fé. Mas foi muito bom, agradeço. O tema é um tema bem sugestivo para hoje nós dialogarmos concernente a esse assunto, uma vez que o livro do Apocalipse retrata essa questão espiritual, futura, e ontem nós tivemos a eleição do novo Papa. Nós sabemos que o Papa renunciou ao seu cargo, Bento XVI, então houve o conclave, elegiu-se um novo Papa, e muitas pessoas elas colocam várias concepções concernentes a esse futuro. Algumas pessoas acreditam que esse novo Papa seria a besta do Apocalipse, seria o 8º rei. Existe um capítulo aí da Bíblia que parece que alguns teólogos, alguns estudiosos, procuram dissertar alguns raciocínios aplicando a aplicabilidade nos dias atuais, colocando no século pleno 21. Então é sobre isso que eu vim aqui, nós dialogarmos, discutimos esse assunto, para entendermos um pouquinho sobre esse livro do Apocalipse, que é um livro tão complexo do Novo Testamento, quanto Daniel do Antigo Testamento. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, professor Fábio Sabino. Se Deus quiser, nós vamos aprender muito hoje. E aproveito e mando um beijão no coração do Silvio de Freitas, né, professor Fábio? Que está lá embaixo, hein? Opa. Está nos assistindo. Pode mandar um beijão para ele, professor. Silvio de Freitas, muito obrigado. Silvio de Freitas, eu venho aí acompanhando os trabalhos dele na internet, venho acompanhando a sua trajetória, venho conhecendo, não há muito tempo, há pouco tempo, mas com pouco tempo estou admirando. Então, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem uma postura, uma pessoa que tem a sua intelectualidade, e eu procuro aprender com aqueles que têm o que me passar, porque aqueles que não têm o que me passar, eu procuro aprender a humildade dessas pessoas que um dia não puderam aprender. Mas, Silvio de Freitas, obrigado, sucesso para você e pela sua trajetória. Valeu, professor Fábio, e eu faço das palavras do professor Fábio as minhas palavras. Professor Fábio Sabino, um beijão no coração do Silvio, que é o nosso grande amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero agora pedir licença para o professor Fábio, para eu mandar um abração para um pessoal que nos ajuda a manter esse projeto no ar. É rapidinho, 30 segundos, e a gente já volta para tentar falar com ele sobre esse assunto, porque ele vive disso. Em que sentido? No melhor sentido possível. Ele vive para o estudo, para a pesquisa, aprendendo, ensinando. Então a gente tem que ter bastante tempo para poder explorar esse conhecimento do professor Fábio Sabino. Em primeiro lugar, eu quero falar da Darri Informática. Darri Informática, manutenção e venda de computadores. Darri Informática, manutenção e venda de computadores, lá em Mauá. Um beijão no coração do Fábio e também do seu colaborador, o Wellington. O Fábio que é fiel no seu investimento, na sua contribuição, para que possamos manter esse projeto vivo. Bíblia para as Nações. Então você investindo, você procurando um dos nossos colaboradores para usufruir dos seus serviços, você estará investindo também no nosso projeto. Em segundo lugar, Autopeças Restauração. O Elias que não perde um programa. O Elias está lá ligadinho, vindo para cá, meia hora antes de começar o programa, Elias me ligou, falou que estaria na empresa dele ligadinho no Bíblia para as Nações. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral também. Daqui a pouquinho vai o nosso endereço, nosso contato para o ar, tá bom? Autopeças Restauração. Olha que beleza, Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. É isso aí. Isso. Vou usar essa câmera agora, uma dica do Bruno. Eu quero falar agora sobre a State One Jeans, que é uma marca de roupa masculina, feminina, camisa, calça, blusa, saia. Coisa linda num preço acessível também e num tecido flexível. Esse endereço que nós temos na sua tela e telefone é para atacadista, tá bom? Você que quer comprar para revender, no mínimo 12 peças, você vai ligar, você vai ter que agendar uma visita, só com visita agendada, para que a Luciana possa te atender de uma forma especial. Ela vai dispensar um tempo para te atender, tá bom? Então, é venda por atacado neste endereço State One Jeans. E por último, nós vamos falar da Churrascaria Galpão Gaúcho. Churrascaria Galpão Gaúcho, eu convido o professor Fábio e o Silvio para nós comermos lá, e o Silvio vai pagar a conta. Já falamos em público, então agora ele já está vinculado. Churrascaria Galpão Gaúcho é a churrascaria para todos os dias, num preço acessível, e eu sou suspeito para falar, porque a cada 10 dias aí, em média, eu estou comendo lá. Que Deus possa abençoar todos os nossos colaboradores. Professor Fábio, é o seguinte, professor, o senhor nessa caminhada aí, há quanto tempo dando aula de teologia, professor? Há 10 anos, um pouco mais? De teologia já praticamente 12 anos. 12 anos com a teologia. Agora, especificamente hebraico e grego? Hebraico aproximadamente 10 anos. Hebraico aproximadamente 10 anos. Professor, eu já ouvi no meio evangélico, por exemplo, é o meio no qual estou inserido, tenho bastante contato com os evangélicos, que algumas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Você já ouviu isso? Dos alunos? Já ouvi muito. E o que dizer acerca disso, desse medo das pessoas têm? Parece que é um livro de terror. Porque é o seguinte, o ser humano, uma das coisas que o ser humano não quer provar é justamente a morte. E o livro do Apocalipse é um livro que fala acerca de morte. Então fala-se sobre os selos, fala-se sobre as trombetas. Então todo ser humano, ele não quer conhecer a morte, não quer que os seus entes queridos partam. Ao mesmo tempo que o livro do Apocalipse é um livro que fala acerca de morte, é um livro também que fala acerca de esperança.
Então muitas pessoas, por não querer aceitar uma realidade, isso é uma realidade, Leandro. A morte é uma realidade para qualquer ser humano. Então esse livro invoca uma esperança para que haja uma possibilidade para que esse ser humano não conheça essa morte, não perca a sua atuação física nesse corpo físico e muito mais nesse planeta. Então, devidamente a isso, como é um livro que fala acerca de prova, de destruição, de fogo, de pragas, porque ninguém quer viver uma praga, ninguém quer conhecer terremoto, ninguém quer conhecer tsunami, ninguém quer conhecer desgraça na sua vida, ninguém quer ver o seu filho morrer, a sua esposa, os seus entes queridos. Então é um livro que retrata muito desse fato de destruição, mas é um livro que ao mesmo tempo ele procura retratar essa questão de esperança, de uma vida prolongada, de um encontro espiritual e uma renovação para que essa pessoa tenha um encontro com o Eterno em seu estado perfeito. Professor Fábio, qual o significado da palavra Apocalipse? A palavra vem do grego. Sim, a palavra Apocalipse significa revelação, né? Só que ela está precedida por uma preposição que é apo, que é o que pode estar um pouco além. Então uma revelação além, que vem do substantivo calupsis, algumas pessoas colocam calipsis, que no caso seria o caso nominativo do grego da segunda declinação, e a preposição apo também, no caso nominativo, seguindo a sua segunda declinação. Então, no sentido geral, se fosse para o senhor definir agora em uma frase, Apocalipse significa? Revelação diante. Revelação diante. Adiante, ou diante. Professor, com base nisso, nessa revelação, se é uma revelação, é para que nós saibamos. Aquilo que na revelação é oculto, é segredo, né? Sim. Se está revelado ali, qual é a dica que o senhor já nos dá logo de bate-pronto? A gente deve pesquisar mesmo esse livro? Olha, o livro deve ser pesquisado para nós conhecermos a questão histórica. Porque quando nós analisamos um conteúdo, nós precisamos de alguns fatores. Quais são eles? Primeiro, quem escreve esse conteúdo? Segundo, para quem está sendo escrito esse conteúdo? E terceiro, quais são aspectos sociais e culturais da época o qual está sendo escrito esse conteúdo? Então eu emendo com a pergunta, nós Sim. vamos por tópicos, vamos explorar essas três questões que o senhor levantou aí. Quem escreveu o livro do Apocalipse, professor? Bom, segundo os estudiosos, que eu sempre vou colocar essa linguagem, segundo os estudiosos, quem escreveu foi o apóstolo João. Porém, se nós observarmos... Aquele que andou com Jesus. Isso, que escreveu o quarto evangelho, né? Segundo os estudiosos. Beleza. Porém, quando nós chegamos no livro do Apocalipse, nós não vamos encontrar esse vocábulo apóstolo João. Nós vamos encontrar João testemunha, João um dos profetas, mas João o apóstolo nós não encontraremos. Tanto originou-se problemas na canonização deste livro. Por quê? Porque os pais da igreja não tinham como definir se o escritor do Apocalipse era João o apóstolo, que escreveu o quarto evangelho. Então isso levou-se praticamente 100 anos para fazer parte do cânon. Então houve sim um problema. Alguns acreditam que esse João é um profeta, que era de um grupo de profetas, o qual o livro do Apocalipse foi escrito por esses profetas, e esse João, o profeta, acaba fazendo cópia desse conteúdo. Então não existe uma definição lógica, plausível, racional, específico, se esse João é um apóstolo. Não. O que existe é que um tal de João escreveu o livro do Apocalipse. Certeza que o nome do escritor é João. É João. Tá lá, tá o nome lá, tanto é nos códices, tanto no códice Sinaí, depois explico o que é códice, e o códice alexandrino. No final desses códices traz o nome, Ioanês, que é João. Então, Apocalipsis Ioanês, então Apocalipse de João. Tanto é a Bíblia de Jerusalém, quem a possui, pode verificar na sua parte introdutória do livro do Apocalipse que houve realmente essa discussão de quem é o autor. Então eles queriam colocar que o autor é João Apóstolo, seguidor de Jesus, companheiro de Pedro, companheiro de Tiago, que é um dos conhecidos como Boanerges, né? Os filhos do trovão. Só que não conseguiram definir se o João do Apocalipse é o apóstolo, mas é um tal de João. É um tal de João, então isso é fato, né, professor? Isso sim, isso é fato. Professor, agora digamos que não seja o João apóstolo, aquele que andava bem perto de Jesus. Não sendo esse João, sendo um outro, isso
interfere na mensagem, isso tira a inspiração do livro, não sendo João o apóstolo. O que isso muda para a gente na vida prática, na minha relação com o livro do Apocalipse, não sendo ele, por exemplo? Olha, veja bem, exemplo, como o Evangelho de Lucas também não é escrito por um apóstolo, mas, porém, faz parte do cânon. Lucas não foi apóstolo, nenhum apóstolo endossou o que Lucas escreveu. E o livro faz parte do cânon. Porque existem duas diferenças entre a questão da inspiração e a questão da canonização. Porque quando nós falamos em inspiração, é algo ao qual nós devemos dar crédito porque aquele conteúdo surte algum efeito, sendo ele físico ou metafísico, na vida de um ser humano. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito detalhista, o qual as pessoas procuram incorporar esse evangelho na sua praticabilidade de vida. Assim como o livro do Apocalipse. Ou seja, por mais que as pessoas não tenham segurança em quem foi o autor, porém muitas pessoas pegam esse livro, como você mesmo colocou, como inspirado, para trazer uma praticabilidade de vida na pessoa para o seu futuro. Agora, o que nisso ocorre de errado? O fato de não saber o autor de uma forma concreta não muda em nada. Porque o que muda não é a questão do autor, mas a forma que ele está escrevendo, escreveu, e a forma que ele raciocinou para colocar o seu conteúdo. É isso que mexe um pouquinho. Mas a questão da autoria, isso não muda. Por quê? Vamos lá. Primeiro que nós não temos um papiro que veio da mão de Moisés, dos evangelhos, né, de Mateus, de Marcos, Lucas, João, de Paulo. Não existe um manuscrito que sai da mão de Paulo. O que existe são cópias que se atribuem a tais personagens. Professor, então eu não posso dizer que, por exemplo, alguém possui a Bíblia original. Não. A Bíblia original, não. Não. Você pode possuir uma Bíblia com a língua mãe, com a língua original. Mas a Bíblia original que saiu da mão de um apóstolo, por exemplo... Não, isso não existe. Um profeta. Não existe. Não existe um manuscrito, um papiro que tenha saído da mão de Moisés, da mão de Davi, da mão de Josué, de profeta Daniel, Ezequiel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, de Paulo, de Pedro, de Tiago, ou seja, não existe nenhum manuscrito que saiu da mão desses escritores. Os documentos originais se perderam. São então cópias. Nós temos hoje cópias. Aí está a questão. Só que nós não temos uma única cópia. Nós temos várias cópias que retratam do Evangelho de Mateus, várias cópias que retratam de Atos, do Apocalipse. Não existe um único material que registra apenas um único evento. São vários materiais que falam acerca de Mateus capítulo 10, uma suposição. Nós temos aí 10 manuscritos que falam acerca do livro do Apocalipse. E que dentre esses manuscritos eles se divergem entre si. Aí onde entra o trabalho do exegeta, do crítico textual, que é uma área científica do ramo da teologia, onde ele procura discutir qual a probabilidade de um manuscrito em certo capítulo, certo livro, certo versículo, ser melhor do que o outro. Probabilidade, porque fidelidade entre o manuscrito não tem como, porque se existisse uma fidelidade, logo então nós teríamos que padronizar um texto único, que foi o que os pais da igreja tentaram fazer, chamado texto recepto. Então eles padronizaram a canonização, houve-se a canonização, padronizaram um manuscrito grego, desse manuscrito grego originou-se uma edição em grega, dessa edição grega originou-se as traduções que se existem hoje, como King James, de 1500, Reina Valera, de 1600 em espanhol, e de João Ferreira de Almeida em português de 1700 e alguma coisa. É daí que surgiu toda essa história. Então nós aprendemos com o professor Fábio que a Bíblia está aí, no entanto, nós não temos a Bíblia original. Por exemplo, o texto que saiu da mão de Moisés, que Moisés escreveu, da mão de Paulo. Esses textos, esses documentos, se perderam ao longo do tempo. Nós temos várias cópias, por conta disso, né, professor Fábio, que nós temos várias versões da Bíblia, né? Aí, ou seja, em português nós temos a ACF, que é o meio da Corrigida Fiel, nós temos a ARA, que é o meio da Revista e Atualizada, e nós temos a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. E que se você comparar essas três versões em português, exemplo, Provérbios 18, 24. Se você analisar Provérbios 18, 24 nessas três versões, ou seja, fica de uma forma clara e patente que existem algumas divergências de linguagem.
Então é um provérbio muito bem conhecido, e quando você analisa, você vai ver que há divergência nessas formas de linguagem dessas 3 versões que existem hoje. Professor Fábio, eu pergunto para o senhor o seguinte, o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. Hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico. O Novo Testamento na língua grega. O leitor da Bíblia, brasileiro, por exemplo, o leitor da Bíblia que não tem acesso, que nunca teve contato com essas línguas, hebraico, aramaico e grego, há possibilidade dele entender a Bíblia ou não? Eu preciso ser conhecedor das línguas originais para que eu possa ter um entendimento das Escrituras. Bom, Leandro, tem como ter entendimento? Tem como ter entendimento. Porém, como ele não conhece as línguas mães, o qual foi escrito, ele não sabe até que ponto o que ele está lendo é fiel. Porém, você tem segurança em ler a Bíblia em qualquer tradução, não na língua mãe, você usando métodos de interpretação. Quais são os métodos básicos para interpretar um texto, não só da Bíblia, mas qualquer texto? Qualquer texto. Qualquer texto. Primeiro, quem está escrevendo? Porque como que eu vou ler algo se eu não sei quem está falando ali? Isso é uma regra primordial. Eu tenho que saber quem está falando. Segunda regra, se alguém fala, deve estar falando para alguém. Esse alguém pode ser uma segunda pessoa, pode ser consigo mesmo. E ele vai deixar rastros fáceis para mim saber se ele se trata que ele está falando dele mesmo ou de alguém. Então nós temos o destinatário, para quem ele está escrevendo. Ok, então se ele escreve para alguém, existe o que se chama-se de verdade central em um texto. O que é verdade central? É o pensamento único daquele autor. Exemplo, Leandro, você é casado, você está distante da sua esposa, você está com muita saudade dela, você vai escrever uma carta para a sua esposa. Quais serão as palavras que mais vão ser atestadas e ocorrer na sua carta? Vocábulos que estão inseridos no seu sentimento. Saudade, estou correndo, quero ir embora, quero te agarrar, quero te abraçar, não vejo o dia de voltar, eu quero lhe beijar. Tudo isso. Todo o meu sentimento. Todo o seu sentimento. Isso demonstra o seu intuito em escrever aquela carta. Então isso nós chamamos de verdade central. E todo o texto tem isso. E nas regras do português, que nós chamamos uma área científica da teologia de interpretação de texto, você começa a descobrir a intenção do autor. Porém, você descobriu a intenção do autor agora, até que ponto aquela intenção, aquela verdade central que você descobriu, ela é 100%, é viável, correto, não tem nenhuma irregularidade, basta apenas conhecer os manuscritos originais. Porém, não conhecendo os manuscritos originais, isso não impede que eu tenha compreensão da ideologia e mente do escritor daquele livro. Então, quanto mais nós, leitores da Bíblia, tivermos informações, quanto mais informações tivermos das línguas originais da Bíblia, eu penso que a gente tem mais oportunidade para tentar chegar perto da mensagem central, né professor Sim. Fábio? Porque é o seguinte, quando você chega na língua mãe, o qual foi escrito, exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, muitas partes em aramaico. Exemplo, o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, ele é escrito todo em aramaico. Há alguns estudiosos que dizem que o Novo Testamento foi escrito em aramaico pelo fato de ser a língua mãe o qual Jesus tinha como idioma, como língua franca. Isso não está errado, está certo. Porém, o que chegou para nós, ou até o século I em diante, completo do Novo Testamento, foi na língua grega. Existe hoje o Novo Testamento em aramaico que chama-se Peshita ou Peshito, que é uma versão em aramaico. Porém, a Peshita e o Peshito não existe nenhum elemento científico comprovatório, arqueológico, que comprove que esses materiais sejam muito mais antigos do que os manuscritos gregos. Então existe essa diferença. Agora, conhecer a língua mãe é essencial? É essencial, exemplo, para você ter um entendimento melhor daquele vocábulo. Por quê? Quando nós falamos de tradução, o português é uma tradução dessas línguas. Ok, é uma tradução. Porém, não existe uma tradução, professor Leandro, que seja 100% em cima do original. Primeiro que as regras gramaticais do nosso português não coincidem 100% com as regras gramaticais do hebraico e muito menos do grego. Então nós temos que inserir vocábulos que chama-se de parafrasear um texto. O que é uma paráfrase? O que é parafrasear? É quando eu traduzo um idioma estrangeiro para o meu idioma franco, e para que eu tenha um raciocínio daquela oração é necessário que eu acrescente alguns vocábulos para dar entendimento.
eu posso acrescentar algumas conjunções, algumas preposições, alguns verbos auxiliares para dar entendimento para mim. Exemplo de um livro, Gênesis. Em Gênesis, literalmente, nós temos em hebraico, Bereshit bara Elohim, aí tem a questão do caso do objeto direto, alguns pronunciam, outros não, et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio é o que está no português. Quando você chega no hebraico, não é no, é em princípio. Isso é complexo para o brasileiro entender, em princípio. Porque para você chegar em no princípio, é necessário você pegar a preposição em, mais o artigo masculino singular, o, para que em mais o igual a no. Isso é o que nós fazemos, isso é uma paráfrase. Então, dentro dessa paráfrase é o que nós procuramos entender. Porém, é complexo. Você não tem como você fazer uma tradução ao pé da... Existe uma tradução ao pé da letra? Tem. Chama-se Bíblias Interlineares. Porém, o sentido não será 100%. Você consegue sim traduzir 100% do hebraico do grego para o português, consegue de forma interlinear. Porém, o raciocínio não tem como dar uma construção lógica, não. Mas é importante aprender as línguas originais. Professor, essa questão, dá para a gente trabalhar em um minuto, para a gente ir para o intervalo, ou a gente deixa para depois? Pode. Para quem foi direcionado o livro do Apocalipse? Opa, vamos lá. Pode ser? Pode ser. Vamos deixar para depois? Pode deixar para depois? Pode deixar para depois? Vamos deixar para depois. Enquanto quando faltar um minutinho, a Gabi me avisa, eu quero fazer uma pergunta pessoal para o professor Fábio. Se ele pertence a alguma... Eu vou usar esse termo porque o nosso público conhece, tenho certeza. Alguma denominação religiosa. Pertence, professor, atualmente? Já pertenci. Hoje, pelo grau de conhecimento, pelo que eu venho estudando, hoje eu não pertenço a nenhuma denominação. Pertenci até 2009. Em 2009 eu pertenci à Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Hoje eu não pertenço, depois de ter lançado meu livro, que depois você vai apresentar. Com prazer. Então, após esse meu trabalho acadêmico, eu venho estudando, venho evoluindo. Hoje eu não pertenço a mais nenhuma denominação, porém, respeito todas as religiões que existem. Porém, eu não consigo me dar muito bem com a religiosidade. Com a religião eu me dou bem. Agora, com a religiosidade não, é muito complicado. Mas respeito. E o senhor atribui vou chamar de desligamento do senhor com a religiosidade evangélica, por exemplo, o senhor atribui a essa pesquisa do senhor, essa vida de pesquisa, ao conhecimento? Porque assim, instituições que procuram investir na pessoa obter o conhecimento são poucas. E só se investe quando o conhecimento não atrapalha a denominação ou a religião. Quando você investe numa pessoa, ou com esse conhecimento que essa pessoa vem se obtendo, e começa a difundir contra a visão da religião, então isso começa a se tornar muito problemático. Então, há uma tendência muito grande em que essa pessoa, o qual investiram nela, e que a visão que ela começa a obter, o conhecimento que ela começa a se obter, vai contra os dogmas e os rudimentos daquela religião, então isso fica muito desfavorável a isso. Então, devidamente a isso, pelo conhecimento que eu obtive, não consegui realmente me ficar, porque a minha visão mudou totalmente. Alguns dizem, professor Fábio, que há eu não posso generalizar, mas há uma certa manipulação por parte de alguns líderes religiosos, uma manipulação do conhecimento que é aquela velha máxima, né? Se o povo conhecer, o povo pode se voltar contra a liderança. Será que isso existe mesmo em algumas lideranças religiosas ou é um mito? Não, existe. Tanto no segmento tradicionalista, não há tanto essa questão. Mas no tradicionamento pentecostal, sim. Tanto as pessoas que ocupam um cargo hoje de liderança no meio pentecostal são pessoas, não jovens de hoje, né? Mas os antigos patriarcas, eles não tinham acesso, não que eles não tivessem acesso, né? Mas muitos não procuraram ter um ensino fundamental, um ensino médio, uma graduação. E hoje nós estamos pleno século XXI, no meio da informatização, da cultura secular, do conhecimento científico está evoluindo muito. Então, muitos desses antigos não querem, muitos hoje querem que os jovens de suas denominações pentecostais evoluam no conhecimento. Mas isso quando a pessoa não assume um cargo eclesiástico. Porque quando ele assume um cargo eclesiástico, é muito complicado, porque o jovem acaba ultrapassando em termos de conhecimento científico, teológico, em todos os aspectos, daquele líder que nunca um conhecimento teve. Então, existe sim, isso não é um mito, não.
Não é o mito. Não. Tá certo, professor Fábio Sabino. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Fique aí no sofá, tá bom? Se tiver que sair, saia e volta rapidinho, 2 minutinhos. A gente volta para aprender mais sobre o livro do Apocalipse. E o professor Fábio vai entrar em algumas questões mais específicas agora. Inclusive, nós vamos nos lembrar da escolha ontem do novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. Ele vai falar um pouco sobre isso também. Então eu vou e volto, eu te aguardem. Leandro com Bíblia para as Nações. É isso aí. Irmão Leandro voltando com o programa Bíblia para as Nações. Hoje acompanhado do professor Fábio Sabino. Fábio Sabino, falando sobre o livro do Apocalipse. Claro que não deu para a gente entrar no livro do Apocalipse ainda, porque como ele tem muito conhecimento, a gente vai fazendo perguntas e as respostas, ele é obrigado a buscar respostas em outros lugares da Bíblia e também no seu conhecimento secular, para que possamos entrar no livro do Apocalipse. Mas agora a gente vai entrar, tá bom? Eu quero aproveitar o ensejo e mandar um abração, com licença, professor Fábio, pegar o papelzinho aqui, para o Vanderlei do Paraná. Olha, o Vanderlei está lá no Paraná agora, acho que é isso mesmo, né, Bruno? Está lá no Paraná, gente boa toda a vida. Eu também sou paranaense, Vanderlei. Um beijão no coração, com todo respeito, para toda a sua família. Professor Fábio, ele faz uma pergunta, no entanto, não ficou tão clara para a gente a pergunta, né? O senhor quer comentar alguma coisa? Eu acho que, se eu não me falha a memória, acho que a pergunta é se o vocábulo correto é Mardoqueu ou Mordecai. Que é o nome de alguém lá do Velho Testamento. Isso, né? lá do Antigo Testamento. Então, Mardoqueu e Mordecai, o que está mudando aí é apenas o sistema vocálico. Porém, o sistema consonântico são as mesmas consoantes. Se tratando do hebraico ou do aramaico, o que se prioriza é as consoantes. Nós temos Mardoqueu, Mordecai. Você vê que muda o sistema vocálico. Esse sistema vocálico do hebraico foi inserido praticamente, a atividade final dos massuretes, que era um grupo de judeus, foi em meados do século 8 ao século X, que vem de 2 famílias de massuritas, uma chamada Benaftali e outra Benasher. Então foi um sistema massorético que inseriram sistemas diacríticos no texto hebraico. Porém, houve também um sistema de vocalização no aramaico. Então nós temos o aramaico babilônico e o aramaico tiberiense. Alguns falam até aramaico palestínico. Então existe um sistema de vocalização massorética supralinear, que é acima dos caracteres hebraico, e infralinear, que é abaixo dos caracteres em hebraico ou aramaico. Então acho que o problema dele está aí, porque algumas versões, hoje no português, umas realmente traz Mardoqueu e Mordecai. Isso devidamente ao sistema massorético. Porém, a essência mudou? Não. Então a essência não mudou, mudou apenas a forma de pronunciar. Que beleza, professor Fábio. Eu peço para o Bruno e também para a Raquel e Gabi, por gentileza, colocar na nossa tela os nossos anúncios, aqueles que eu disse no primeiro momento, que nos ajudam também a manter esse projeto no ar. E você que não tem a sua empresa aqui na tela, mas que me ajuda de uma forma voluntária, que Deus possa te recompensar, eu sou muito grato a ti. Como o tempo corre, vamos explorar o conhecimento do professor Fábio Sabino. Professor Fábio, para quem foi direcionado o livro do Apocalipse? O senhor disse no primeiro tempo do nosso programa que quando eu escrevo alguma coisa, de um modo geral, eu estou escrevendo para alguém. Sim. Né? E o que o senhor tem a dizer acerca do livro do Apocalipse? Bom, segundo o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, eu vou ler aqui. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então já no capítulo 1, versículo 4, já é enfático, nessa parte introdutória, já no prólogo de João, que isso é considerado um prólogo nessa carta, e já faz uma homenagem, não era comum, não se utilizava, nem João utiliza essa expressão que a graça e paz a vós outros. Isso é uma peculiaridade de Paulo. Então trazer saudações no seu prólogo. Então, Paulo iniciava sempre desejando graça e paz. E aqui no livro do Apocalipse nós temos já a introdução dessa carta, graça e paz, que isso demonstra dentro do seu prólogo, e ele destina essa carta às 7 igrejas da Ásia. No Apocalipse capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Agora ele vai fazer menção quais são essas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 7 igrejas da Ásia, qual foi destinado o livro do Apocalipse.
E quando nós chegamos no capítulo 22, versículo 16, diz assim, ó: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, tanto na parte introdutória do livro, no capítulo 1, quanto na parte final, no capítulo 22, está para quem destina e quem está aceitando o conteúdo, que são as 7 igrejas da Ásia. Logo, então, se é escrito para a igreja da Ásia, que era um povo gentílico, que conhecia o grego, a cultura grega, todos os fundamentos daquela época, que muitas daquelas pessoas ali da Ásia Menor, muitos estavam aderindo ao cristianismo, a uma fé monoteísta. Porque a cultura grega era uma fé politeísta, acreditava-se em vários deuses. Então, um dos maiores problemas dentro dessas igrejas da Ásia era justamente a questão do politeísmo. Era a adoração a outros deuses e não ao eterno, que os judeus, antes de aderir ao cristianismo, serviam, e depois do cristianismo continuaram com essa fé no eterno. Então é um livro direcionado, destinado para um povo lá do século I, que é o povo da Ásia Menor, e não o povo brasileiro no século XXI. Eu sei que é difícil de muitas pessoas estar ouvindo isso, mas esses 3 versículos que eu passei, Apocalipse 1:4, 1:11 e 22:16, deixa claro que o livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o que acontece, professor Leandro? Quando as pessoas pegam o capítulo 22, versículo 16, pô, professor, mas está escrito lá, ó, estas coisas às igrejas. Lógico, no século XXI, com os templos religiosos, a pessoa chama o templo de igreja, então as pessoas pensam que é escrito para hoje. É igual eu falei a questão da interpretação. As pessoas esquecem de analisar em qual contexto temporal o autor está escrevendo. E as igrejas que é destinada é justamente para essas. Infelizmente, eu não posso corroborar com uma ideologia. Eu tenho que colocar o que o texto está dizendo. Porém, respeitando quem acredita que é para hoje. Mas, dentro do texto, e eu não vou correr dele, o livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia, que eu acabei de citar o nome de cada uma delas. Com base nisso, professor Fábio, eu emendo uma outra questão. O que nós temos no livro do Apocalipse, os seus princípios, nós podemos aplicar nos nossos dias atuais ou não? Olha, que tipo de princípios? Vamos lá. Alguns princípios proféticos, como desgraça, não. Tanto é, o livro do Apocalipse não foi escrito apenas por João, foi escrito por mais autores. A expressão do livro do Apocalipse, tanto o capítulo 1 como o capítulo 22, tem muita expressão que diz assim, olha só, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer. Quando você pega esse vocábulo em breve deve acontecer no grego, que é genestai en taxei. Taxi, de onde vem a palavra táxi, que é algo rápido. Algo rápido. Algo rápido. Então a palavra táxi em português Isso, vem do grego. rápido. Que é rápido. Então o autor, quando escreve esse cumprimento desses casos, dessa profecia, é para meados ali do autor quando ele está escrevendo. Algumas pessoas podem alegar, professor, mas tudo se cumpriu lá no tempo do apóstolo, ou do profeta, de João, tudo se cumpriu lá. Como tudo se cumpriu, se está dizendo que Jesus iria voltar, que teria que reinar 1000 anos, que Satanás teria que ser preso. Aí entra o outro problema. O livro do Apocalipse existe o que nós chamamos visões parentéticas. O que é uma visão parentética? É quando eu estou escrevendo sobre amor, aí eu abro parênteses, vou falar sobre carro, depois fecho parênteses e volto para amor de novo. Isso chama-se visão parentética. E o livro do Apocalipse, alguns acham, não, porque foi escrito de forma errada, Jerônimo deturpou, Jerônimo mudou os capítulos. Não, isso chama-se visão parentética, uma peculiaridade do escritor. Então, quando nós chegamos nessas visões parentéticas, essas visões parentéticas são de outros escritores. Porque o livro do Apocalipse não foi escrito apenas por uma única pessoa, foi escrito por várias pessoas. E João se faz cópia desse conteúdo. Então, o que eu posso aplicar para os dias de hoje? Quando eu trago aquelas dimensões de como lidar com a minha esperança, como lidar com os problemas que podem surgir, o que eu não posso fazer, professor Leandro, é pegar essas questões futuras, né, essas expressões futurísticas e tentar aplicar para os dias de hoje. Por quê? Porque eu posso ter decepção, e muito grande. Como as pessoas colocaram que esse novo Papa que adentrou no Vaticano, ele é o 8º rei e é um cumprimento da profecia do capítulo 13 do Apocalipse. Então, para que nós entendamos melhor esse momento vivido pela Igreja Católica,
Alguns leitores da Bíblia dizem que há uma ligação com o livro do Apocalipse? Sim. Qual capítulo específico? Capítulo professor? de número 13 e o capítulo também de número 17. Qual a ligação que fazem da situação da Igreja Católica, especificamente Papa, com o capítulo? Ou seja, as pessoas dizem que existe uma besta, que ela tem algumas cabeças, alguns chifres e alguns diademas. Então eles calculam que as 10 cabeças que essa besta possui sejam 10 reis, ou sejam 10 imperadores, 10 forças, 10 papas. Alguns outros acreditam que as 7 cabeças, então ela constitui 7 papas. Então o que essas pessoas fazem? Porque diz que essa besta está sobre 7 montes. E algumas pessoas atribuem que esses 7 montes, ou 7 colinas, se trata da instituição do Vaticano, ou de Roma, que Roma realmente foi construída sobre 7 colinas. Assim como a igreja de Laodiceia também foi construída sobre 7 colinas. Porém, eles pegam essa profecia, aí o que eles querem colocar? Quando Mussolini, ele assina a dinastia do Vaticano, a sua individualidade, o seu estado formalizado, escrito, assinado, corroborado, se você faz o cálculo do primeiro Papa que assume o Vaticano após a assinatura de Mussolini, hoje, com esse novo Papa, são 8. Então eles calculam, então o Vaticano existe. Quando o Vaticano existe, passa-se 7 papas, 8 papas, 8 papas segundo, aí dizem que eram 7. Desses 7, 5 foi. Ou seja, aí um desses tem que voltar, que esse tem que voltar o 8º. Então diz que das cabeças, então daqueles 7 que existem, um foi e um que já foi dentre os 7, um tem que voltar, que seria o 8º. É isso que eles calculam dentro do capítulo 13 e 17 do Apocalipse, assimilando os dois que fala acerca da besta. Então eles falam, bom, o Vaticano foi oficializado, então está sobre 7 colinas, aí então a gente tem os papas, nós contamos desde quando foi assinado por Mussolini, hoje, com o Papa agora, que aceitou ontem, que foi anunciado pelo conclave, é o 8º Papa. Sendo o 8º Papa, aí onde que entra as desgraças, abre-se os selos, toca-se as trombetas, então coloca que esse Papa que assumiu o Vaticano é o besta do Apocalipse. Mas quem coloca isso? Pessoas não católicas, né? Claro. São pessoas não católicas e não digo nem pessoas cristãs, vamos dizer assim, tradicionalistas ou pentecostais. São pessoas que saíram de um sistema evangélico pentecostal tradicional e entraram dentro de alguns mecanismos como a mídia, a internet, e estão radicalizando. São pessoas que se colocam como profetas. Tanto na internet tem alguns vídeos, as pessoas dizem assim, ó, como o Papa assumiu o trono, então agora vai cair um meteoro na Terra, após esse meteoro vai vir a praga dos gafanhotos. E estão até incentivando as pessoas a irem para o monte. Literalmente fazendo isso? Literalmente, tanto depois eu vou dar meu anúncio no meu canal do YouTube, que eu vou estar fazendo um vídeo amanhã acerca disso, e vou mostrar. Essas pessoas que se colocam como profetas falaram isso, afirmaram isso, e esses mesmos que afirmaram, agora estão desmentindo tudo, dizendo que o Papa, sabe que é o 8º rei que eles colocam? Que era o Papa João Paulo II. Eu lembro que todo mundo colocava, porque se você pega a palavra Vicarius Filii Dei, em latim, nos numerais romanos, vai dar 666. E todo mundo dizia, tá vendo? Vicarius Filii Dei é o Papa João Paulo II. Quem nunca ouviu isso? Qual o evangelho que nunca ouviu falar na época que o Papa João Paulo II era besta? Aí o Papa João Paulo II morreu. Tinha gente até acreditando que o Papa João Paulo II ia ressuscitar agora, porque ele era o 6º rei, para assumir agora como 8º, que seria a besta. Muita gente estava ensinando isso na internet. E o Papa João Paulo II não ressuscitou. Ou seja, Deus iria ressuscitar o Papa João Paulo II, porque eu nunca vi, o diabo já ressuscitou alguém? Não conheço segundo a Bíblia, não conheço. Eu sei que Deus ressuscitou segundo a Bíblia. Então o que eles fazem? Começam a ensinar coisas fundamentando na Bíblia, porém, eles desrespeitam o que eu falei no início. As regras. As regras. Ou seja, para qual tempo está sendo escrito, qual a mentalidade do autor. Então as pessoas erram na interpretação. E tem mais, professor Leandro. Tem gente que comprou barraca, armazenou comida, saiu do emprego. E tem mais. Pessoas que cometeram loucura a ponto, pessoas com depressão, tirar suas próprias vidas mediante esses ensinos na mídia e na internet. Infelizmente. Há casos na internet que você entrar e procurar jovens já com problemas de depressão, infelizmente, isso acabou acontecendo. Por conta dessas interpretações. Porque, veja bem, qual é a esperança do ser humano? É não conhecer a morte. E tem gente que não tem uma fé instável
no Criador, na sua religião. Então a pessoa ela comete alguns deslizes na vida, essa pessoa fica preocupada, meu Deus, então essa profecia é verdadeira. O 8º rei assumiu, ele é a besta, vai cair o meteoro, vai vir os gafanhotos, eu não aceitei Jesus, eu vou morrer. E tem pessoas que cometem loucura, assim como aconteceu aonde? No Japão, da profecia do Maia. Quantas pessoas foram presas no Japão, a autoridade japonesa prendeu pessoas que estavam influenciando as pessoas do Japão, acreditando nessa profecia Maia, que o mundo iria acabar no final do ano passado, em 2012. E isso não aconteceu, é onde eu quero chegar. Esse Papa que assumiu o cargo, professor Leandro, ele vai morrer, lógico, todo mundo tem que morrer. Vai vir um 9º Papa, eu quero ver o que vai dar desses profetas. E tem mais. Tem gente colocando, olha o absurdo, que a segunda besta é o presidente dos Estados Unidos, Obama. Obama vai deixar o cargo dele como presidente, vai entrar um outro presidente e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por quê? Porque o futuro só pertence ao eterno. O futuro não pertence à minha concepção. Porque se o futuro pertence à minha concepção, por que então eu posso prever o futuro do meu filho, o futuro da minha filha, o futuro do país, o futuro do Estado e ter mecanismo para mudá-lo? Então as pessoas se colocam como profetas prevendo o futuro de tudo. Porém não conseguem nem prever nem o futuro dele amanhã, do restante. Do mundo. Isso é uma loucura. Professor Fábio, e para que o nosso povo esteja bem informado, o professor Fábio falou dele, o argentino Jorge Mário Bergoglio, 76 anos, é o novo Papa, o primeiro latino-americano a assumir a liderança do Vaticano, sobretudo da Igreja Católica. Então, segundo o professor Fábio, não tem nada a ver com o que estão falando aí na internet, na televisão, com o capítulo 13, né, professor 13 Fábio? e 17. 17 do Apocalipse, não tem nada a ver o Papa com a besta. Professor, o tempo vai embora. Nós temos 4 minutos, 5 no máximo de programa. Eu preciso dar um recadinho para o meu povo, mas o senhor me traz um presente. É presente mesmo, professor Fábio? Sim, esse é o seu presente. Que beleza. Olha, você que quer presentear o irmão Leandro, o irmão Leandro, me dê um livro, eu fico muito feliz. E vindo das mãos do professor Fábio, o livro é dele, ó. Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel, capítulo 28. Professor, fala em 30 segundos aí desse livro, aí desse trabalho. Bom, primeiro que esse livro aí eu tenho endosso do Edson. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te recompense. Tem o endosso do professor Edson de Faria Francisco, que é pós-doutor em hebraico pela USP, Universidade de São Paulo, professor de hebraico na Metodista, na UMESP. Tem um endosso do pastor Severino Pedro da Silva, que é membro da Academia de Letras. E esse livro eu falo acerca do capítulo 28 de Ezequiel, que todo mundo diz que ali discrimina a queda de Satanás. Então, o livro que analisa o Satanás caiu ou não, esse texto atribui a queda dele ou não. Então, eu lido no aspecto com as línguas originais, tanto acadiano, lido com hebraico, lido com grego, lido com aramaico, e eu especifico todos esses mecanismos e essas informações. Que beleza. Aqui tem uma dedicatória ao amado professor Leandro Fernandes, com carinho, professor Fábio Sabino, 20 de 1 de 2013. Eu não digo que eu vou guardar com carinho, não vou guardar com carinho não, vou estudar com muito carinho, professor. Vou estudar, que é um livro de pesquisa, isso aqui é uma ferramenta muito boa, muito legal para o nosso conhecimento, eu indico. Professor Fábio, nós temos ainda uns 2 minutinhos, quero perguntar, antes das suas considerações finais, é a penúltima pergunta. O senhor é crente em Deus, o senhor crê na existência de Deus, em Jesus também, para que não cause nenhuma má impressão nos nossos telespectadores. Fala um pouco da fé do senhor, é um desafio falar em 40 segundos. Sim, creio em Deus, no Eterno, no Criador de todas as coisas, e creio que Jesus veio em carne. Creio tanto em Deus e creio também em Jesus. Essa fé que eu tenho. Em relação à morte de Jesus? Também. Morreu, creio na morte de Jesus. E com um propósito, essa morte tinha um propósito específico, na opinião do senhor? Olha, eu acho que, na verdade, se nós pegarmos dentro da Bíblia, o propósito que alguns colocam, o próprio Jesus coloca que ele tinha que morrer e voltar, segundo a Bíblia. Então, existe um propósito, segundo a Bíblia, assim, que ele tinha que morrer e tinha que voltar. Que beleza, professor Fábio Sabino. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu peço que, se possível, a Raquel ou a Gabi coloquem na telinha, já colocamos algumas vezes durante o programa, mas um repeteco do nome do professor e também o seu site
E nas considerações finais, o senhor pode deixar mais algum contato que o senhor Ok. desejar. Bom, Leandro, eu quero minhas considerações finais apenas agradecimento. Obrigado E eu que agradeço, professor. pelo convite, a participação. Quem quiser me conhecer melhor, pode ir no meu site, que é www.professorfabiosabino.com.br. Você quer ver meus vídeos no YouTube? Entra lá no YouTube e coloca Professor Fábio Sabino. Então você vai ver todo o meu trabalho, tudo que eu venho desenvolvendo e todos os projetos futuros. Se quiser uma palestra, só entrar no meu site. Leandro, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer tê-lo aqui. Se Deus quiser, teremos mais oportunidades. Eu tenho um minutinho para dar um recado, dizer que gostei muito, sem demagogia do programa. Aprendi muito, me limitei a tentar não atrapalhar o professor Fábio, fazer algumas perguntas para que ele pudesse desenvolver um raciocínio, tendo em vista que o tempo é pequeno, eu tenho certeza que ele tinha mais coisas para nos ensinar hoje. E eu quero dizer a você, como é de costume, sempre a gente fecha com uma breve dica. Eu quero dizer para você o seguinte, que esses homens são levantados, esses homens se levantam, esses homens que têm o dom do estudo se levantam, e é o caso do professor Fábio, não é para complicar a nossa vida não. De repente alguém ouve ele falando e alguém fica frustrado. Eu tenho que aprender muito então para acreditar, eu tenho que aprender muito para ler a Bíblia, então já que eu não sei mesmo, eu não vou deixar de lado. Não, eu resumo a participação dele da seguinte forma. A vida que ele leva, uma vida de um estudioso, é para nos motivar à pesquisa. Olhando para ele, eu entendo que eu sou convidado a estudar mais ainda e nunca recuar. Então a própria vida dele, o testemunho que eu digo, a fala dele, o conhecimento dele, é uma motivação. Ele mostra para nós, na prática, que tem muito para ser conhecido ainda. Esse campo do conhecimento deve ser explorado. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que tem a sua Bíblia na língua portuguesa, leia a Bíblia respeitando regras, leia a Bíblia com imparcialidade. E eu tenho certeza que você vai ter dicas na Bíblia para viver uma vida ética, uma vida boa, para o nosso convívio social. Então, acreditando que na Bíblia nós encontramos palavras de vida, é por isso que nós somos Bíblia para as Nações. Um beijo no coração, repeteco do programa domingo, 4 da tarde, e terça-feira à noite com o programa de esporte e jogada de fé. Eu, irmão Leandro Fernandes, um beijo no seu coração, tchau, fique com Deus.